Olá, pessoal! Estou aqui de volta para a gente concluir o estudo sobre o pronome relativo. Na aula passada, eu falei para vocês que o pronome relativo é aquele que se refere ao termo antecedente, que vai unir orações, evitando a repetição desse termo antecedente. Nós falamos sobre o pronome relativo que, aquele universal, né? Eu intitulei de universal, que dá para a gente usar em todas as circunstâncias. Vimos o pronome relativo onde, que é aquele que eu vou utilizar quando estiver estabelecendo uma ideia de lugar. Vimos o pronome relativo quem, que eu vou utilizá-lo quando estiver se referindo a pessoas. E vimos o pronome relativo o qual, que é aquele que vai flexionar de acordo com a palavra que se refere, porque ele consegue flexionar em gênero e número, né? Masculino e feminino, singular e plural. Dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre o pronome relativo cujo. Já deu para observar aqui por essa abertura do slide que, assim como o pronome relativo qual, ele também vai flexionar. Eu tenho cujo, cuja, cujos e cujas. Mas tem uma particularidade em relação a esse pronome relativo. Ok, ele é pronome relativo, ele se refere ao termo anterior, mas qual é a particularidade? É a relação que ele estabelece. O pronome relativo cujo, ele só pode ser utilizado se ele estabelecer uma relação de posse. Por exemplo, aqui eu tenho tantas palavras que não sei compreender. Aqui eu tenho meu pronome relativo que se refere a palavras, né? Ok. Só que quando eu digo tantas palavras cujos significados me escapam, observem aqui que são os significados das palavras. Então, estabelece uma relação de posse entre significados e entre palavras. Então, aqui eu utilizei o pronome relativo cujos para fazer essa relação aqui a palavras. Palavras é o termo possuidor, significados é a coisa possuída. Observem também, pessoal, que aqui houve uma flexão desse meu pronome relativo cujo. Vamos entender por que ficou cujos e não cujas? Vou mostrar para vocês. O pronome relativo cujo, ele também tem uma particularidade. Além dele trazer essa ideia de posse, ele não vai concordar com o termo antecedente. Ele vai concordar com a coisa possuída. Por exemplo, aqui eu tenho o carro cujo motor elétrico já está, cujo motor é elétrico, já está à venda. Observa que eu tenho aqui, ó, o meu pronome relativo cujo. Como nós sabemos, se ele é um pronome relativo, obrigatoriamente ele terá que se referir ao termo antecedente. O termo antecedente é carro. Por que eu utilizei o pronome relativo cujo? Porque é o motor do carro. Então, tem essa ideia de posse. E observem que aqui ficou cujo, porque ele concorda com a coisa possuída. O que é a coisa possuída? É motor. Motor está no masculino singular, então cujo também ficará no masculino singular. Deixei na sala os livros cujas capas precisam ser restauradas. Aqui eu também tenho o meu pronome relativo, cujas, refere-se ao termo antecedente livros. Por que ele se refere a livros? Que são as capas dos livros. Então, livros aqui é o possuidor e capas é a coisa possuída. Observa, pessoal, que ele se refere a livros, que é o termo antecedente, mas ele não está concordando com livros, ele concorda com capas, que é a coisa possuída. Como capas aqui está no feminino plural, o pronome relativo cujas também ficará no feminino plural. Entenderam essa relação? O pronome relativo cujo, pessoal, somente poderá ser utilizado se houver uma relação de posse. Tem que haver uma relação de posse. Lembra que nós falamos na aula anterior que eu só posso usar o pronome relativo onde se der ideia de lugar? Pois da mesma forma é o pronome relativo cujo. Eu só posso utilizá-lo se ele trouxer uma ideia de posse. E a particularidade desse pronome relativo cujo é que ele vai concordar não com o termo que o antecede,
Ele vai concordar com a coisa possuída, o termo que vem posterior. E quando eu digo concordar, é a flexão dele. Se ele vai ficar no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Lembra que na aula passada nós falamos do pronome relativo o qual. O pronome relativo qual, ele concorda com o termo antecedente e ele se refere ao termo antecedente. Se o termo antecedente é masculino singular, ele fica no masculino singular. Se o termo antecedente é feminino plural, ele vai para o feminino plural. Já o pronome relativo cujo, ele concorda com... ele se refere ao termo antecedente, mas ele vai concordar com o termo que vem após, que é o que a gente chama de coisa possuída. E eu queria também fazer uma outra observação em relação ao pronome relativo cujo, que é em relação ao artigo. Observe, pessoal, que em nenhum desses exemplos eu coloco um artigo após o pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo não admite artigo. Não podemos utilizar artigo após o pronome relativo cujo. Se eu tivesse dito cujo o motor, cujas as capas, estaria errada. Estaria errada essa colocação, não estaria correta, porque o pronome relativo cujo não admite o artigo após ele. Na verdade, é porque o artigo ele já vem embutido aqui. Aqui seria cujo as capas. Para não dizer cujo as capas, a gente já faz a flexão no próprio pronome, fica cujas capas, tá bom? Jamais coloque o artigo após o pronome relativo cujo, tá bom? Então, para a gente fazer uma revisãozinha rápida em relação ao pronome relativo, foi que nós vimos. Pronome relativo refere-se ao termo antecedente. Ele vai unir duas orações para evitar a repetição, né, de um termo, então ele vai se referir ao termo antecedente. Nós vimos o pronome relativo que eu posso usar em qualquer circunstância. Vimos o pronome relativo onde, que eu só posso utilizá-lo se trouxer a ideia de lugar. Vimos o pronome relativo quem, que eu só posso utilizá-lo se estiver se referindo a pessoas. Vimos o pronome relativo o qual, que eu também posso utilizá-lo em qualquer circunstância, assim como o pronome relativo que, mas a gente só tem que observar a questão da concordância, porque o pronome relativo o qual vai concordar com o termo anterior, com o termo que ele se refere, flexionando em masculino, feminino, singular ou plural. E, por último, nós vimos o pronome relativo cujo, que é aquele que só pode ser utilizado se trouxer uma ideia de posse. Ele vai se referir ao termo antecedente, mas ele vai concordar com o termo posterior. Ele vai concordar com a coisa possuída, flexionando também em masculino, feminino, singular e plural. E vimos uma particularidade do pronome relativo cujo, que é o fato dele não admitir artigo. Não admite artigo após o pronome relativo cujo. Não existe cujo o, cujo a. É só cujo e pronto. Não posso colocar artigo depois. Tá bom? Então, continue aí no aprofundamento em relação ao pronome relativo. A gente vai precisar desse pronome relativo quando nós estivermos estudando período composto. A gente vai ver que algumas orações, né, dentro dessa classificação dos períodos compostos, elas vão ser introduzidas pelo pronome relativo. Então, se aprofundem aí, estudem, tirem as dúvidas com o professor de sala, que a gente se encontra na próxima aula para a gente aprender um pouco mais sobre essa prazerosa língua portuguesa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.